Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Antônio Balbino, especialista em prevenção de perdas. Você já me conhece, não é? Então, um dos pontos que mais levanta dúvidas, né, e que mais deixam no ar que é certo e o que é errado é o índice de perdas. Muita gente tem dúvidas e eu vou tentar trazer aqui de forma mais transparente possível como você vai fazer o cálculo de perdas e que sopa de letrinhas é essa e o que é certo e o que é errado, ok? Gente, esse é um assunto que é de extrema relevância, né? Quando a gente fala sobre o índice de perdas, a gente está falando sobre um número que a gente vai estar colocando dentro da nossa demonstração de resultado. Então, é algo que a gente tem que mensurar de uma forma correta, ok? E o que é índice de perdas? O que é isso, Bobinho? O índice de perdas é a diferença que existe entre o teu estoque contábil e o teu estoque físico. Muitas das vezes o que está no teu sistema e o que está lá fisicamente na tua loja. Primeira coisa que eu quero quebrar é esse tabu que perda zero pode existir. Gente, isso não existe. Perda zero não vai existir. A verdade é que sempre vai ter uma quebra que ela vai estar aparecendo, sempre vai ter uma distorção no teu estoque. Vão existir erros, vão existir furtos, vão existir fraudes, dependendo do tamanho da empresa. Isso pode ser de uma proporção maior ou menor e dependendo, claro, do controle dessa empresa, acima de tudo. Então, quanto maior o controle, quanto melhor o controle, quanto mais alta a maturidade, né, e da área de prevenção, dos processos da empresa, menor tende a ser esse número de perdas. Até porque você tem uma área que está trabalhando justamente para reduzir esse número e o impacto desse número dentro da tua corporação. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse tabu. Perda zero não vai existir. Ok? Segundo, o índice de perdas ele vai ser calculado de uma forma que muitas das vezes você precisa comparar o teu indicador com outros indicadores. Ou seja, fazer benchmark, comparar com números de mercado. Entenda que a primeira coisa que você tem que, né, colocar na tua mente e dos teus profissionais é que as pesquisas elas têm um padrão que devem ser seguidos, né, para ser respondido, tá? E aqui eu vou falar de duas pesquisas que são fundamentais para mim e acredito para todos vocês, né? Primeiro, uma que é mais antiga, que é a pesquisa da Abras, né? A pesquisa da Abras vem sendo realizada há bastante tempo e é a pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. Há um bom tempo atrás, essa pesquisa sempre foi executada da seguinte forma, tá? Você pega o valor da tua perda a preço de custo, dividindo a tua venda pelo faturamento líquido. Ou seja, valor de custo não tem imposto, valor de venda líquida sem imposto. Venda líquida é a venda sem imposto. Então, nisso você consegue ter um índice de perdas, ok? Essa é uma forma. E durante muitos e muitos anos foi feito dessa forma. Perda a preço de custo dividido pelo faturamento líquido. Com o tempo, o varejo quis, né, os varejistas, né, os supermercadistas, queriam executar e fazer as pesquisas da seguinte forma. Custo, e já estavam fazendo na verdade, né? Custo sobre venda bruta. Isso estava gerando algumas distorções. Porque, por exemplo, se você pegar uma perda pelo preço e custo dividido pelo faturamento bruto, que vai estar com imposto e o custo está sem imposto, isso vai gerar uma certa distorção no preço. Ou, perdão, no índice de perdas. Vai demonstrar um índice menor do que aquele índice que é calculado sobre a venda líquida. Como vocês sabem, a venda líquida vai estar tirando o imposto, então o valor vai cair um pouco. Automaticamente o índice de perda vai ser um pouco maior. Por quê? Porque eu peguei a perda e dividi pelo faturamento um pouco menor do que com relação à venda bruta, tá? E justamente aí foi que veio essa mudança, né? De alguns anos para cá, na verdade, a primeira mudança foi calculada das duas formas. Então a Abras passou um tempo calculando das duas formas. Isso gerava um retrabalho absurdo, né, para eles, né? Vê só. Para a gente que respondia, tinha que responder a pesquisa com preço de custo e também com preço líquido, e aí ficava um pouco complicado, né? E também pelo faturamento bruto, então pegar faturamento líquido e faturamento bruto, então ficava um pouco complicado. E aí de 3, 4 anos para cá, essa pesquisa passou a ser só custo sobre venda bruta, com o intuito de simplificar para o supermercadista, mas automaticamente isso fez com que a perda caísse um pouco, né?
Hoje a gente está falando sobre outro aspecto que eu vou falar mais para frente aí, que inclusive eu já falei em outros vídeos, tá? Então, se eu pego um índice de perdas, que a última pesquisa, se eu não estou enganado, que foi apresentado, o índice foi de 1,73%, esse mesmo número sobre a ótica do preço líquido, ou seja, preço de venda pelo líquido, fator líquido, ou seja, sem custo, ele demonstrou um índice de perdas um pouco maior, que, se eu não estou enganado, foi para 2,15% ou 2,13%, algo assim. Que foi a pesquisa apresentada pela ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a qual eu sou conselheiro, né, já fiz parte da diretoria, enfim. Então, eu sou conselheiro da associação. Esse vai ser o 5º ano que a gente apresenta a pesquisa de perdas. E a pesquisa nossa, ela é feita custo pela venda líquida, ou seja, perda a preço de custo dividido pela venda líquida da empresa, ou seja, venda pelo preço sem impostos, venda, faturamento líquido é faturamento sem imposto e não faturamento bruto. Então já temos a segunda forma de calcular. A primeira é o quê? O que a Abras calcula hoje. Perda a preço e custo dividido pelo faturamento bruto. A segunda é o que a ABRAP faz, que é perda a preço e custo dividido pelo faturamento líquido. Tá? Então, hoje, a gente tem alguns segmentos do varejo que respondem apenas à ABRAP e, claro, mensurando dessa forma. Então, segmentos como calçados, drogarias, home center, então diversos magazines, diversos segmentos, confecções, diversos segmentos que existem, estão respondendo a pesquisa da ABRAP dessa forma. Então, você vai ter que compreender um pouquinho disso. Por isso que o índice da ABRAP é um pouco maior do que o índice da Abras. Existe certo ou errado, Balbino? Existe o feito. Vocês concordam comigo? Existe o feito. Se você faz o seu cálculo e quer comparar de acordo com a ótica da Abras, tudo bem, você vai fazer benchmark com o número dos maiores players de mercado do Brasil. Então, talvez você não chegue no 1,73. Mas entenda que aquele mesmo percentual você vai ter 2 ponto alguma coisa, 2,13, como foi apresentado pela ABRAP. Então, o que eu estou querendo falar aqui para vocês? É que você pode fazer, inclusive, as duas formas, mas é importante que você tenha esse indicador e compare de forma separada. Então, se você vai calcular só a bruta, só a venda bruta, cara, calcula lá em cima da ABRAP. Eu aconselho você calcular das duas formas, ok? Mas existe uma terceira também. Essa terceira forma ela é muito utilizada pelo varejo norte-americano, né, alguns países da Europa, né, e eles calculam dessa forma. Como é isso? Né? Ele vai calcular perda pelo preço de venda dividido pelo faturamento bruto. Esse âmbito aqui, ele entende o seguinte, né? Primeiro, que se eu estou pegando faturamento bruto, tem que pegar pelo preço de venda. Na ótica do norte-americano, eu não estou perdendo o valor que eu paguei pelo produto, né? Eu estou deixando de vender. E a partir do momento que eu deixo de vender, eu tenho uma perda de venda. E essa é a perda mais difícil de você conseguir mensurar e de você conseguir recuperar. Porque perdeu a venda já era, você não vai conseguir recuperar. Talvez você possa voltar a vender, ou talvez você possa mensurar o que você deixou de vender e aumentar essa venda de acordo com projeções que possam existir, mas enfim, você perdeu a venda, perdeu já era. Perdeu uma das partes mais importantes e que podem fazer com que a pessoa nem volte mais na tua loja, perdeu venda. Essa perda de venda para o norte-americano, ela é muito importante. Então, por isso que ele não calcula o índice de perdas só o custo, ele calcula que, peraí, gente, se eu comprei e perdi a mercadoria, eu não só perdi a mercadoria, eu perdi a venda, eu deixei de ganhar. E quanto eu deixei de ganhar? Quanto eu deixei de gerar de receita na minha empresa? Então, é isso que você tem que compreender. Esse é o fator chave. E que muitas das vezes acaba que a gente não compreendendo. Entenda que a maturidade está lá em cima, né? Nesse negócio, o nível de maturidade é mais alto. Então, eu não vou chegar aqui para você e falar assim, você precisa calcular as perdas pelo preço de venda. Essa ótica é uma ótica que, claro,
sonho que o varejo brasileiro comece a entender dessa forma. Mas entenda que isso não vai ser algo que a gente vai conseguir começar a fazer da noite para o dia, tá? Então existem essas formas, no meu ponto de vista, eu falei lá, tem forma errada, existem sim. Existe às vezes que você deixa de calcular toda a perda, você, por alguns problemas do sistema, você não consegue puxar toda a venda. Então tem problemas técnicos que podem existir, tá? Mas assim, as três formas de calcular, no meu ponto de vista, não estão erradas, desde que você esteja comparando com o número certo. Você não pode calcular a perda pela Abrap e querer comparar essa tua perda com a norte-americana, que vai dar mais alta. Assim como você também não pode calcular a perda pela Abras e querer comparar essa perda com a Abrap. Exemplo, né? Ah, minha perda deu 1,89, mas eu estou calculando o custo sobre venda bruta, faturamento bruto. E aí eu vou comparar com a Abrap, que ela vai pegar a venda custo, a venda líquida, né, faturamento líquido, e aí vai diferenciar. É claro que vai jogar mais para cima. E aí você vai comparar, ah não, minha deu 1,86, mas a média nacional está 2,13. A média de onde? Da Abrap ou da Abras? Que você está calculando. Se você está calculando a perda na ótica e com a fórmula da Abras, você tem que se comparar aos indicadores da Abras. Se você está comparando e calculando, você deve comparar na visão da Abrap, se você está calculando da forma da Abrap. Então o cálculo tem que ser diferente e o comparativo também. Então essa é a visão que eu quero trazer aqui para vocês. Não existe certo, não existe errado. Na minha visão, Balbino, qual você prefere? Eu prefiro o líquido, né? Prefiro a venda líquida, que é onde no qual eu vou estar calculando sem imposto. Então eu vou pegar lá minha perda a preço de custo e dividir pelo meu faturamento líquido. Por quê? Porque os dois estão sem impostos. Então, é um resultado mais assertivo e eu vou comparar pelo da Abrap. Se você não consegue, se você acha melhor fazer pela Abras, tudo bem, é excelente. A Abras aí apresenta os seus indicadores anualmente, tem um trabalho excelente, né, que eu tiro o chapéu e que eu aponto para vocês que é fundamental também que vocês calculem e vejam aí também pela perspectiva da Abras, ok? A Abras que hoje vem falando sobre um ponto que é eficiência operacional, isso eu já falei para vocês, né? Eficiência operacional é muito parecida com a perda ampliada, onde ela vai estar falando e dando mais importância e relevância para a prevenção de perdas. Tanto é que hoje existe um diretor de eficiência operacional que é um profissional de prevenção de perdas, isso é muito bacana, né? Então as discussões elevaram bastante lá na Abras graças a isso. Então ele não entende mais que a perda é 1,73, ele entende que, no caso, a eficiência operacional da empresa ela passou a ser 98,20 e tantos por cento, né? Que seria a diferença que existe entre os 100% tirando lá o percentual de perdas, né? Que 1,73, por exemplo, então vai dar ali 98,27, então mais ou menos isso. Então é isso que você tem que compreender. E aí, claro, diversos fatores que podem estar impactando nesses indicadores que vão estar lá atrelados à eficiência operacional. Isso é uma discussão excelente, que eu já falei aqui, tem um podcast que eu falo sobre isso, né? Sobre a questão da eficiência operacional. São 2 podcasts que eu falo sobre isso, tá? Então procura lá no Spotify, tem nosso podcast, e eu falo muito sobre essa questão aí, tanto com o Gomes, né? Como também com o Ederson, que é o novo diretor operacional, o diretor de eficiência operacional. Então, é importante que vocês escutem para vocês poderem compreender um pouco melhor isso aí com quem realmente é o responsável, tá? Então, não existe certo, não existe errado, o que você tem que fazer é executar. Faz o trabalho.